que é o transtorno de bipolaridade? Então, a bipolaridade, o nome mesmo já diz, né, que é a vivência entre dois polos, né? Então, o bipolar, né? Então, esses dois polos que a pessoa tem essa vivência, em que ela vive momentos depressivos, que é composto mesmo com características específicas de uma depressão. Então, a pessoa vive um momento de tristeza profundo, e isso corresponde a dias, assim, e ela tem pequenos momentos de euforia. E esses momentos são, dentro, por exemplo, de um mês, são poucos dias que isso acontece, às vezes tem meses que nem acontece. Então, a bipolaridade não é o que muitos pensam, né? De, nossa, um dia eu acordei triste, no outro dia, no outro momento da tarde estou feliz, aí depois eu estou... Não, isso não é bipolaridade, pelo contrário. A bipolaridade, ela mantém esse humor e ela faz essa troca com não tanta rapidez assim. E o momento de tristeza é bem característico como a depressão, e a de euforia é o momento em que a pessoa ela sente que ela pode fazer tudo. Aquela tristeza some e ela sente-se livre e sente-se bem muitas vezes. Esse, dentro de um dos tipos da bipolaridade, é o que é mais comum de acontecer. Então é um dia que a pessoa acha que ela pode fazer tudo como super-homem. Então ela acorda no dia feliz, contente, e todas as coisas parecem que correm muito bem. A pessoa, toda a produtividade que ela não teve nos dias anteriores depressiva, parece que aquilo some. Ela tem toda a energia do mundo para fazer tudo. E em alguns casos, no outro tipo de bipolaridade, no momento de euforia, a pessoa entra num êxtase em que ela começa a viver como se fosse uma outra realidade. E aí é um caso bem específico de um sofrimento muito grande, porque a pessoa de uma depressão, ela entra num outro mundo paralelo, e é algo muito comum de acontecer por em torno de uns 7 dias. E aí são os casos mais comuns de bipolaridade que tem internação. Qual a diferença entre mudança de humor e o transtorno de bipolaridade? A mudança de humor simples acontece o tempo todo, né? A questão é que muitas vezes a gente não tem facilidade em perceber as nossas emoções, mas a gente nunca vai dormir com a mesma emoção que a gente acordou. Então, mudança de humor é o que é o comum. A gente muda de humor o tempo todo conforme o estímulo que a gente é exposto. Então, se eu estou aqui conversando com você, na nossa conversa eu vou ter emoções diferentes e isso pode mudar meu humor. E isso é uma mudança de humor, é completamente normal, a gente ter uma mudança de humor. Na bipolaridade, a pessoa, pelo contrário, ela tem as mudanças de humor dela correspondem a essas duas, em que isso se mantém. Então, a depressão, principalmente, é a que mais se mantém. Então, a pessoa fica depressiva, aquele humor dela é persistente, e aí, no mês, ela vai ter 1, 2 dias, se tiver, a euforia. Então, não é uma troca como muitos se esperam, que do nada eu estou bem, do nada eu estou triste, e assim vai acontecendo ao longo do dia. Na verdade, isso acontece com a gente que não tem um transtorno bipolar, né? Essa alteração muito grande, que é o que chama atenção na bipolaridade, é porque um dia você vê a pessoa de cama que não consegue levantar e no outro ela quer andar de bicicleta, quer fazer atletismo, que aí ela entra num momento de euforia. Mas isso não é um dia sim, dia não, né? Então, o humor, essa é a principal diferença, porque o humor ele realmente muda a cada momento conosco, que não tem um transtorno bipolar. Com quem tem, essa mudança é mais súbita e ela acaba acontecendo com menos frequência, na verdade. Quais são as causas do transtorno de bipolaridade? Então, não tem assim um fechamento de você tem bipolaridade por conta disso. O principal estudo que se coloca é a questão de uma herança genética, né? Então, se eu tenho algum familiar que tem eu acabo tendo uma predisposição, como, por exemplo, uma pessoa pode ter predisposição para diabetes, por exemplo. A mesma coisa acontece com o transtorno mental. Se eu tenho algumas pessoas da minha família, né, seja independente de pai ou mãe, eu tenho uma predisposição que eu posso vir a ter. Além disso, já se comprovou em alguns artigos que há uma diferença também cerebral, da forma como a pessoa, nos transtornos de humor, né, como a bipolaridade é um deles, a pessoa ela tem uma diferença na forma de conexão, né, no cérebro dela, como ela lida com as emoções dela. Então, que é muito característico dos transtornos de humor. Então, também tem essa relação. E também nessa troca que ela tem, por isso que, né, acho que mais para frente a gente deve falar disso, o quanto para se tratar a bipolaridade precisa da medicação, por conta dessas conexões que não são tão, podemos assim dizer, chulamente bem feitas. Então, a pessoa ela já tem uma predisposição a não saber lidar bem com as suas emoções. Então, normalmente vem disso, e quando a pessoa tem uma predisposição, ela pode acarretar a vir o transtorno, a aparição do transtorno após um trauma. Então, por exemplo, um abuso, um acidente, um assalto,
após grandes traumas na vida, pode surgir aí o transtorno, mas é como se aquilo tivesse quietinho, ninguém mexeu, mas a partir de um trauma aquilo ressoa e aí ele surge. Aí a pessoa fala, mas como assim? Eu nunca fui desse jeito, mas ela já tinha essa predisposição. Existe uma faixa etária mais comum na ocorrência do transtorno de bipolaridade? Na verdade, o que a gente tem de dados são o diagnóstico, né? O diagnóstico mais comum é entre 18 anos aos 60, ou seja, a fase adulta, né, até o início da velhice. Por quê? Porque quando criança, a gente normalmente não tende a fechar diagnóstico, né? A não ser quando é caso muito típico, né? Porque a nossa recomendação dentro da psicologia é não fechar diagnóstico quando a pessoa ainda está em desenvolvimento. É claro que é comum acontecer também diagnósticos de bipolaridade dos 14 até os 17 anos. Mas, ao mesmo tempo, a procura por diagnóstico é bem mais difícil, porque fica sem dúvida, essa mudança de humor é por quê? Por causa da puberdade? É adolescente? É por conta disso? Ou é uma bipolaridade? A última coisa que a pessoa vai pensar, né, quem não é da área da saúde, é que é uma bipolaridade. Ah, não, ele é só um adolescente difícil, né? E aí acaba se não tendo tanto diagnóstico. E aí acaba acontecendo mais nesse período de 18 aos 60 anos e após os 60 também acontece, mas também são mais difíceis, porque como a bipolaridade ela gera um prejuízo significativo na vida da pessoa, né, com a depressão, com esse momento de euforia, o diagnóstico acaba acontecendo mais nesse período de vida mais produtiva, podemos assim dizer, que a pessoa começa a ter mais dificuldades no trabalho, nos estudos, e aí é quando ela procura. Mas acontece às vezes também a pessoas idosas descobrirem depois, porque não teve antes esse cuidado, né, das pessoas olharem e falarem, nossa, acho que você não está bem, tem alguma coisa que precisa ser investigada, né? E aí acaba acontecendo às vezes acima de 60, mas normalmente é nesse intervalo. Como funcionam as crises do transtorno de bipolaridade? A gente nem caracteriza tanto como crise, né? Na verdade, essa vivência da troca do humor é o momento principal, né? Porque a bipolaridade por si só, ela como um todo é um sofrimento. Então, a crise a gente normalmente fala, por exemplo, em ansiedade, que é o momento de maior sofrimento de ansiedade. Dentro da bipolaridade, a vivência com a bipolaridade é um sofrimento muito grande. Mas um ponto que seria o fora da curva seria o momento de euforia que a pessoa vive, né? Que ali ela entra num transe, né? Então numa dificuldade em viver aquela euforia. Então isso acaba sendo muito característico nesse momento, podemos dizer, de crise, que é o momento em que ela sai desse estar deprimida e aí para ela mudar esse polo, né? E aí esse seria um momento de crise, principalmente para aqueles que eu comentei anteriormente, que acabam saindo um pouco da realidade e ficando desse modo por 7 dias, por exemplo, tendo que entrar numa internação. Então aí esse seria mais característico como crise. É possível prever as crises? Sim, na terapia principalmente a gente ajuda a pessoa a investigar melhor como que é o padrão e como que é o humor dela, né? Então, para ela começar a se conhecer melhor e identificar melhor como que é a bipolaridade com ela ali, né? E também, então, ela consegue ir percebendo o humor dela e sinais pequenos de mudança. Mas com o uso da medicação, né, que é primordial para esse transtorno, isso vai gerando uma instabilidade. Então, isso faz com que a pessoa não sofra tanto com essas mudanças. Mas ela consegue perceber, muitas vezes, o início dessa mudança, quando isso vai acontecer, seja estar na euforia e entrar na depressão. Ela consegue perceber nessas pequenas mudanças. Mas, muitas vezes, por ser uma questão que não depende só dela, né, precisa ter a medicação, é algo que ela, muitas vezes, não consegue ter um controle. Existe relação entre depressão e transtorno de bipolaridade? Total, né? Porque a pessoa bipolar, ela tem os momentos de depressão e muitas vezes acontece dela ser diagnosticada de forma errada, né? Então, ser diagnosticada como depressão, começar a tomar medicação para depressão e aí você vê que aquela medicação não dá conta, né? Não resolve os sintomas, não resolve o problema e muitas vezes é a pessoa caracterizada como depressão profunda, porque ela realmente tem a depressão, mas se não é olhado todo, não é analisado o caso com cuidado, isso pode ser visto de forma errônea. Mas sim, porque a pessoa bipolar, o que ela normalmente mais vive nesse processo é o momento depressivo, né? E aí, às vezes, dependendo da euforia que a pessoa vive, não é considerado como euforia, né? Ah, não, porque esses dias ela tá bem, tá um pouco, né, às vezes sem noção, né, achando que tudo tá incrível, maravilhoso. Ah, mas é que bom, então nem vamos mexer, né? Às vezes eu escuto isso da família. Ai, não, nem vamos questionar, não, deixa ele, pelo menos, ó, tá um dia bom, fica tantos dias tão ruim, isso não é nada.
Então, às vezes, isso gera uma compreensão errada da vivência da pessoa do transtorno e um diagnóstico errado. Mas sim, ela tem uma relação direta com a depressão. Qual o tratamento para o transtorno de bipolaridade? O tratamento ele tem que ser em conjunto com a medicação, né? Então, o acompanhamento psiquiátrico com o psicológico. E é uma pessoa que bem provavelmente terá que fazer esse acompanhamento, principalmente medicamentoso, para o resto da vida. Por ser um transtorno, né, que tem uma origem de provável, né, genética e neurológica, então é algo que precisa ser acompanhado. E a medicação vai ser essencial para gerar para ela esse equilíbrio. Então, o tratamento é principalmente dessa maneira, em que aí existem medicações específicas para bipolaridade. Por que uma medicação, por exemplo, para depressão, só para depressão não dá certo? Porque não dá certo na maneira de não ajuda essa pessoa por completo, né? Isso quer dizer que não dá certo. Porque isso faz com que a pessoa mascare ali um pouco os sintomas, diminui aquela depressão, mas ela não deixa de lidar com aquilo, né? Não, porque uma pessoa com um transtorno de humor, ela precisa de um estabilizador de humor, né? Não sou psiquiatra, mas por ter me especializado em saúde mental, a gente entende melhor essa parte também medicamentosa. E dentro da terapia, a gente vai auxiliar essa pessoa a como melhor lidar com esses momentos depressivos, né? Então, para que ela consiga ser um depressivo que consiga, mesmo que em pequenas coisas, continuar a vida, lidar com as circunstâncias, né? Então, lidar com aquilo. Então, dentro da terapia, a gente vai fazer alguns protocolos bem parecidos com a gente faz com uma pessoa depressiva, porque os sintomas dela é de depressão, e também auxiliá-las a lidar com o momento de euforia e conseguir, ao mesmo tempo, gerenciar a própria vida com essas mudanças de humor. Então, esse seria o tratamento. Dentro da terapia, acaba-se com a questão da depressão seguir protocolos parecidos, mas a medicação acaba sendo bem diferente. E entrar também no protocolo de auxílio a lidar, a ter mais habilidades emocionais, né? De como lidar melhor com essas emoções. Como a família pode ajudar uma pessoa com transtorno de bipolaridade? Sim, é muito difícil conviver porque você não sabe o que esperar às vezes da pessoa, né? Então, você pode programar alguma coisa para o dia e simplesmente aquilo não acontecer porque a pessoa não vai estar bem, né? E isso para a maioria dos transtornos mentais, né? Mas o principal primeiro seria, que é o que a gente estava falando, de procurar ajuda. Então, incentivar, auxiliar essa pessoa a procurar ajuda. Uma coisa é acompanhar se a pessoa se sentir insegura, principalmente ao médico, ou até mesmo acompanhar nas idas à terapia. Então, isso é importante. E a família sofre muito, e é difícil reconhecer esse sofrimento, porque é como se você estivesse apontando para a pessoa, falando, olha, você faz a gente sofrer. Mas é importante, às vezes, até mesmo a família entender como está esse sofrimento, porque gera realmente um cansaço muito grande a família em lidar com isso. E, em alguns casos, até recomendar a terapia familiar, para que junto com a pessoa que tem a bipolaridade, que vai ter a terapia individual dela, fazer uma terapia junto com a família. Então, como lidar melhor com tudo isso, com os conflitos familiares que se vêem ali, né? E também, além disso, ter paciência, que eu acho que é a coisa mais difícil. Porque como a pessoa ela altera esse humor, ou ela sempre está com um depressivo muito negativo, e também quando ela está em euforia, ela quer fazer tudo e está nem aí se você pode ou não pode, ela quer sair fazendo. Então, ter paciência com essa pessoa muitas vezes é difícil, e é um ponto principal, porque se você não consegue compreender o que a pessoa vive, ela sempre vai parecer que está atrapalhando a família, atrapalhando a vivência, e aí colocando a pessoa como muito ruim para a família, né? Então, seriam as coisas principais, né? Ter paciência e auxiliar a pessoa a fazer as atividades, podemos ser atividades de casa, terapia, como fazer atividade física, coisas que auxiliem ela a lidar melhor com esse humor. Então, ser o apoiador do tratamento. O transtorno de bipolaridade tem cura? Então, a princípio, o que se é colocado aqui não. Então, a bipolaridade, por ser um transtorno de ter uma origem genética, e também ter a questão da dificuldade no neurotransmissores, né, em relação ao humor, é algo que a pessoa tem que fazer o tratamento ao longo da vida. Pode ser que com o tratamento, com a terapia e também com a medicação, ela consiga uma maior estabilidade, ou seja, ela vai ter ao longo de um ano menos eventos dessa troca de humor e conseguir lidar melhor com esses eventos depressivos e eufóricos quando eles acontecerem. Então, isso seria uma maior estabilidade que a pessoa consegue ter, mas provavelmente, principalmente da medicação, seria algo que ela precisaria tomar ao longo da vida.
E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.